Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo hoje, sexta-feira. Antes que você pergunte, vou esclarecer a sua curiosidade, se você estiver curioso. Estou com a camisa do Real Bagri. Real Bagri é o time do meu enteado e agora o moleque ficou correndo atrás de patrocinador, e aí veio atrás de mim, lógico, e agora o Real Bagri é patrocinado, parece um abadá a camiseta, e é patrocinado agora pela Rádio Barolo. O Real Bagri tem o patrocínio da Rádio Barolo, fiz questão de colaborar, acho tão legal quando ele a molecada lá, os amigos dele se envolvem com esse tipo de coisa assim, monta camisa, vão atrás de patrocinador, vão disputar um campeonato agora. E agora, então, além de torcedor, eu sou investidor do investidor do Real Bagri. Eu falei, quero retorno, hein? Como investidor, como patrocinador do time, quero retorno. Retorno da minha marca, retorno para a Rádio Barolo, que você, pelo menos, que seu time consiga pelo menos alguns inscritos para a Rádio Barolo. Então, só tô mostrando para vocês que eu sei que alguém vai falar, pô, que camisa é essa, Barolo? Real Bagri. O time, os moleques são bons, os moleques jogam bem. Meus amigos, olha só. Vou fazer o pré-jogo hoje, mas eu queria falar com vocês um assunto hoje, que é um assunto que vem crescendo. E, na verdade, esse tipo de... essa sugestão, ou resposta, ou vingança, ou se chama do que você quiser, cresceu muito esses dias, depois não só da acusação nojenta que a torcida do São Paulo é racista, mas também, principalmente, porque a diretoria do clube, o que para mim não é nenhuma novidade, em vez de sair em defesa da própria torcida, ainda foi contra, né? Ainda meio que endossou essas atrocidades que falaram da torcida do São Paulo. Então, para você ver aquilo, que só se confirma aquilo que eu falo para você, que ninguém respeita o torcedor, ninguém respeita o torcedor do São Paulo, nem os caras lá dentro. Se eu fosse esse presidente aí, o mais do mesmo, eu faria uma declaração dizendo que a torcida do São Paulo não é racista, que o São Paulo já teve grandes ídolos negros como Leônidas da Silva e tantos outros, que a torcida do São Paulo vibra pelo clube, tem um sentimento pelo clube. Mas lógico que esses caras não vão fazer nada. O Maciz, numa entrevista, disse que a torcida tá fazendo é um absurdo. E aí, por causa disso, muita gente tá falando mais uma vez nessa história do Morumbi Zero, né? De não comprar produto oficial do clube, de não prestigiar com o jogo, não ir mais no estádio, enquanto esses caras desrespeitarem o torcedor do São Paulo. Eu quero falar sobre esse assunto com vocês. Vocês já devem imaginar a minha opinião, mas eu não gosto de dizer o que o torcedor tem que fazer ou não. Mas eu já queria que, antes de mais nada, que você fosse, se você quiser, lógico, você fosse comentando aí no vídeo o que você acha dessa atitude, porque eu acho que seria... Porque o que o pessoal tá falando agora é que é uma resposta a essa falta de respeito da diretoria do clube, do próprio clube com o seu torcedor. Isso acontece há muitos anos, só que agora eu acho que alguns torcedores entendem que foi a gota d'água, porque o torcedor do São Paulo está mais abandonado do que o clube. Essa é a verdade. O torcedor do São Paulo hoje está mais abandonado que o próprio São Paulo Futebol Clube. Eu digo pela diretoria, pelas pessoas que comandam o clube. Eu vou falar para vocês também os bastidores lá dentro que estão pega para capar. Aquilo que eu falei para vocês. Os caras estão desesperados por poder. Eles querem ficar mamando e mandando no clube. Eu vou falar para vocês. Antes, aquele recadinho rápido de educação financeira para você, da Zero Markets Brasil, para você que quer conhecer as redes sociais, clique no link que está na descrição do vídeo para você saber um pouco mais sobre investimentos, como é que você pode fazer para usar o seu dinheiro. A Zero Markets Brasil é uma empresa super bacana que te ajuda nessa questão, caso você tenha curiosidade. E, na verdade, não é para vender nenhum produto, é para você curtir, conhecer as redes sociais da Zero Markets Brasil. O link é para isso. E aí você coloca você conhece, se você tiver interessado, você tem mais informações lá no site, tá? Tá na descrição do vídeo. E também já aproveitar para dar um abraço pro Fernando Valente, José Carlos de Lima, Celso Silva Santos e Fernando Henrique Leite, que fizeram doações pro Pix, pro canal. Também agradeço bastante essa generosidade das pessoas que estão aqui com a gente. Tá aí o QR Code na descrição do vídeo, tem o nosso Apoia-se também, caso você queira fazer uma contribuição mensal, na quantia que você puder. Se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser nos ajudar, a gente agradece bastante, tá? Vamos fazer o pré-jogo, depois a gente fala desses assuntos todos de política do São Paulo e do Morumbi Zero. Amanhã a transmissão da Rádio Barolo. São Paulo joga às 9 da noite lá no Brinco de Ouro, porque os caras estão vendendo shows, né? Vocês queriam ir no camarote num show no São Paulo? Gostariam de conhecer um camarote lá no dia de show do São Paulo? Árbitro, Rafael Claus, assistentes, André José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa, todos de São Paulo, e no VAR,
Rodrigo Carvalhes de Miranda. O Mirassol é só o 18º lugar, tá pertinho da zona de rebaixamento. Até outro dia, ele é lanterna do campeonato. Tem 9 pontos em 11 jogos, só 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Tem 13 gols marcados, sofreu 17, ou seja, um saldo negativo de 4 e um aproveitamento só de 27%. Agora eu pergunto pra você, você conhece esse cenário de adversário do São Paulo, que o São Paulo adora ressuscitar? O São Paulo pegou o Atlético Mineiro, que era o 16º da tabela, perdeu. O São Paulo pegou o Vitória, que era o 14º, perdeu. Pegou o Vasco, que também acho que era o 15º, também perdeu. E agora vai enfrentar mais um time que está na parte de baixo da tabela. Não ganhou de nenhum desses times que estava na parte de baixo. E o Mirassol veio de um empate fora de casa contra o Bragantino e empatou 1-1. O São Paulo, infelizmente, tem essa mania insuportável de ressuscitar times que estão na parte de baixo da tabela. Não está conseguindo ganhar de times que estão na parte de baixo da tabela e dos times horrorosos lá do Boston Rings, lá do Boston River, o Rings, ganha no sufoco. Mas não pode reclamar. Não pode reclamar porque você que reclama do treinador, você é racista, e você que reclama, é um absurdo o que você está fazendo de reclamar. Você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que tomar tapa na cara e ficar quietinho. Ir lá no Morumbi, dar dinheiro para esses caras, continuar prestigiando, batendo palma pra essa gente e ficar quietinho. Você cala a sua boca, porque você só tem a obrigação de dar dinheiro pra esses caras. E no São Paulo, o São Paulo é o 4º lugar, milagrosamente, por causa do Crespo, 20 pontos em 12 jogos, 6 vitórias por causa do Crespo, 2 empates e 4 derrotas, todas na comanda do seu Roger Machado, mas não pode criticar. Fez 16 gols e sofreu 11. Já não é mais a melhor defesa do campeonato, a melhor defesa é do Palmeiras e do Flamengo, sofrendo 10 gols. Vem de 2 derrotas seguidas para 2 times da parte de baixo da tabela, Vitória e Vasco. E a novidade é que o Bobadilla, que estava lá com dor de barriga, treinou normalmente, deve ser titular, deve ser o mesmo time aí que vem jogando e dando um show de horror, e com o Bobadilla como titular. Eu acho o seguinte sobre esse jogo, vou ser curto e grosso. Tem que ganhar. Bom, mas se bem, gente, é aquilo que eu falo pra vocês como é cansativo, né? Ah, tem que ganhar dos times que estão na parte de baixo da tabela. Tem que ganhar. Não ganha. Infelizmente não ganha. Pelo menos não vem ganhando nos últimos jogos. Mas tem que ficar quieto. Fica quieto e bate palma, aplaude, apoia, porque o que você tá fazendo de criticar o treinador, criticar o Rui Costa, criticar o presidente, criticar toda essa gente, e principalmente os cabeças de bagre, é um absurdo. O que você tá fazendo é um absurdo. Então, por favor, vá lá bater palma, vá lá pra Campinas, sai de São Paulo, pegue seu carro, vá lá, gaste gasolina, combustível, gaste com comida, com transporte, vá de ônibus, se vira, amigão, se vira, vai pra Campinas lá bater palma pra esses caras e dar dinheiro pra esses caras. Faça isso, porque aí o presidente do São Paulo, lá o velhinho, ele vai ficar feliz da vida. O Roger vai ficar feliz da vida, o Luciano vai bater palma pra você de pé, desde que você faça isso. Se vira, não é problema seu que o Morumbi vai ter show, se vira, amigão, é problema seu. O São Paulo precisa de dinheiro, vai jogar fora de casa, vai ficar um mês fora de casa, e você tem que ir lá bater palma assim. Ah, mas você tá sem dinheiro? Se vira, pega emprestado, faz alguma coisa. Mas você tem que ir lá bater palma. Chega do absurdo de ficar criticando e cobrando esses caras. Coitadinhos, tem saúde mental, o Roger tem família, coitadinho. Então, pensa bem no que você tá fazendo, de criticar esse time tantas vezes campeão, esse time tão vencedor, esse clube que não tem sujeira, que não tem corrupção, que não tem imundície, que não tá sendo investigado por uma força-tarefa que investiga o crime organizado. Os jogadores são craques, são vencedores, o treinador já tem uma carreira extensa de títulos, então você tem que ir lá para Campinas aplaudir. Pessoal, a Golcase está com as ofertas, várias ofertas importantes, garrafas, copos, capinhas, um monte de produto legal para você comprar, presentear. E agora, o Dia das Mães, gente, o Dia das Mães está chegando e você não pode perder. São vários produtos que você tem da Golcase que não são só ligados a futebol. Já falei pra você, já presenteei a Erika com as garrafinhas, capinhas, aí tem mochila, tem a lancheirinha que eu uso como marmita, tem um monte de produto pra sua mãe. Se você, porque aí você compra pra sua esposa também, eu sempre dou um presentinho pra Erika Dia das Mães, eu não tenho mais mãe, e ela é mãe do João, do meu enteado, eu sempre dou um presentinho. E aí não precisa ser nada grandioso, porque mãe é assim, né? Mãe ela quer um presentinho, mãe ela quer um... Eu sempre falo pra vocês que eu daria tudo pra dar uma garrafinha de água pra minha mãe geladinha, porque a minha mãe tinha problema no rim, né? Inclusive ela faleceu por causa disso. E ela tinha que tomar água, e eu lembro dela tomando com aquelas garrafinhas de água, sabe? Que acaba de tomar, você fica enchendo lá no filtro assim pra você tomar. Eu queria tanto dar, mas
Infelizmente, minha mãe morreu em 2018 e se eu tivesse essa oportunidade, com certeza ela teria um monte de garrafinha. Ia estar com o nome do a bandeirinha do São Paulo, lógico. E minha mãe era santista, você acredita? Minha mãe torcia pro Santos. Minha casa era assim, a minha mãe santista, meu pai palmeirense, e só eu São Paulino. E minha irmã detestava futebol. Olha só, no vídeo de ontem falamos sobre o tiro que saiu pela culatra, se a ideia era colocar a torcida do São Paulo, né, estigmatizar a torcida do São Paulo como racista. E aí, e demos a solução, né, que é só o Roger Machado ganhar os jogos que está resolvido o problema. E aí ontem eu tava vendo, recebi também os vídeos que a torcida tava falando do Neto, né? Que o Neto falou que a torcida do São Paulo era racista. Quer dizer, não disse isso, ele disse que a torcida do São Paulo tava criticando o Roger porque ele era negro. E aí pegaram trechos do Neto detonando o Roger, quando ele tava no Palmeiras e detonando o Roger quando surgiu o nome dele pra ir pro Corinthians. Então, ó, eu vou falar sinceramente, eu gosto do Neto, eu acho ele um cara muito verdadeiro, autêntico, já fui várias vezes na rádio dele, sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, eu gosto de cara que tem personalidade, já falei isso várias vezes aqui, só que dessa vez ele pisou feio na bola. Dessa vez ele errou feio, porque não pode falar o que ele falou, que a torcida do São Paulo está fazendo... Não, Neto, desculpa. Dessa vez você pisou feio na bola. Você tem todo o meu respeito, eu gosto de você sabe disso, mas dessa vez você pisou feio na bola. Inclusive, tá vendo? Você mesmo criticou ele quando ele tava indo pro Corinthians. E ele não é um cara bacana, que você fala, não, ele é um cara tão legal, tem as filhas, né? Mas quando ele foi pro Corinthians você não gostou. E quando ele tava no Palmeiras você detonou ele, falou que ele era fraco, exatamente o que a torcida do São Paulo pensa. E me mandaram também o vídeo de uma mulher, falando uma menina, gente, eu sinceramente não sei quem é, eu não faço nem ideia onde ela trabalha, eu vi só um trecho, ela falando, vivemos num país racista, eu não vou dar moral, porque eu não vou bater palma pra louco dançar. O Neto, todo mundo conhece o Neto, que o Neto fala tem muita repercussão, e eu conheço o Neto. Essa menina, mulher, eu não sei quem é, eu não sei onde trabalha, parece que ela tava numa live, eu não sei, aí eu não vou ficar repercutindo esse tipo, não vou falar nome, também não vou me interessar em saber quem é. Então, inclusive tem gente que tá falando que vai processar essa menina aí, porque ela, né, tá fazendo uma acusação de um crime, né? Tá acusando o São Paulo de ser criminoso. Eu tô vendo um movimento em rede social aí, gente se organizando pra processar quem fala que a torcida do São Paulo é racista, porque tá acusando a torcida do São Paulo de um crime, né? E aí, meu amigo, você fala, você aguenta seus BO aí. E aí, olha só o ambiente. O Pinotti, o Fábio Mares lá, eles foram absolvidos, né? Que eles vão ser julgados porque divulgaram o áudio. Foram absolvidos, 75 votos favoráveis para cada um. E se eles tivessem sido condenados, eles podiam se prejudicar, inclusive o Pinotti, que pode ser um dos candidatos à presidência. E aí é o seguinte. Segundo a informação do Valentim Furlan, do UOL, tem um grupo de oposição no São Paulo que já quer o impeachment do Maris, por gestão temerária. O Maris quer que o Outen seja expulso do clube por gestão temerária. Na verdade, gente, o que está acontecendo é o seguinte. Eu já vou falar da entrevista do Maris aí. O que está acontecendo é o seguinte. Eu vou resumir bem resumidamente, que é a minha opinião e informação. Há muitos anos, desde que o Juvenal Juvencio rasgou o estatuto para o terceiro mandato dele, até um pouco antes, até quando ele virou presidente do São Paulo, que trouxe os amigos dele para trabalhar com ele, o São Paulo acabou. O São Paulo acabou. As pessoas sérias, os idealistas do São Paulo, eles sumiram, eles foram embora, foram saindo. E aí a gente viu o que veio depois. O Aidar, depois o Leco, depois o Casares e agora o Mari Macis aí. O nível é subterrâneo. O nível das pessoas hoje no São Paulo, tirando uma meia dúzia dos que estão lá, é subterrâneo. É um nível baixíssimo. E essa gente está se matando pelo poder. É muito curioso você ver um clube que deve 1 bilhão ter tanta gente desesperada para estar no controle, para estar no comando. O que a gente vai ver a partir de agora, já está vendo, né? Mas vai ver cada vez mais, é uma briga de foice pelo poder. O Macis, que já não queria, que ele falou que não tinha pretensão, né? Agora já gostou do brinquedo e já deve até sair candidato aí no final do ano. Aí quem é contra, já torce contra a gestão dele, quer que dê tudo errado, aquela turma do quanto pior, melhor, para poder no final do ano falar, olha, tá vendo, isso aqui é um horrível, nós somos a solução.
E eu, sinceramente, pelo que eu conheço, pelo que eu sei dos bastidores do São Paulo, eu vou ser muito sincero com vocês. Nenhuma opção para mim me agrada. Nenhuma opção. Para mim não tem ninguém no São Paulo hoje que você possa falar, não, esse cara vai chegar e vai mudar tudo. Para mim não tem ninguém. O que eu vou falar para vocês é que eu vou mantendo vocês informados aqui e tentando me informar cada vez mais. Só que hoje, dentro do cenário que existe dentro do São Paulo Futebol Clube, e não é de hoje, né? Há muitos anos, não tem ninguém que me faça ter um mínimo de esperança. E teve a entrevista, o Macis falou, se não me engano, acho que foi por Arquibancada Tricolor, eu não me lembro, não sei, mas deve ter sido, acho que foi por Arquibancada Tricolor, porque ele fala. Diz que o que a torcida está fazendo é um absurdo com o Roger. O presidente do clube vai contra a própria torcida. É inacreditável isso, é nojento isso. O próprio presidente do clube vai contra a sua própria torcida, que está sendo acusada por alguns aí de ser racista. E esse cara diz que o que a torcida está fazendo com o Roger é um absurdo. Em vez de ter vergonha na cara e olhar para tudo que esses caras estão fazendo com o São Paulo, a destruição que eles fizeram, e a revolta que eles causaram no torcedor, ele acusa a torcida ainda. E aí, essas acusações, esse tipo de comportamento, está fazendo crescer entre os torcedores do São Paulo essa questão do Morumbi Zero. De não ir ninguém no estádio para não dar dinheiro na mão desses caras, porque esses caras só querem o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro. Eles só querem aplausos, eles só querem palminhas, tapinha nas costas e elogios. E, lógico, o seu dinheiro. Que você vá lá, que você viaje, que você compre produto, que você dê dinheiro para eles, que você compre ingresso. É isso que eles querem. Eu sempre falo o seguinte para vocês, eu não gosto de dizer o que o torcedor tem que fazer ou não. Cada um é cada um com o seu cada qual. Eu não sou fiscal de torcedor, cada um sabe onde o calo aperta. Eu não gosto de fazer o que você tem que dizer, torcer, criticar, cobrar, cada um faz o que bem entender. Eu tenho a minha postura aqui. O que eu posso falar para vocês, eu não vou mais no estádio porque eu perdi o tesão de ir pro estádio. Perdi o tesão de ver esses caras jogar, perdi. Outro fator importantíssimo é que o meu dinheiro é suado. Meu dinheiro é muito suado para dar na mão desses caras, sair de Jundiaí, gasolina, estacionamento, comida, não vou. Tem a Rádio Barolo, que a gente faz a transmissão, então eu também participo aqui, porque aí eu tento ganhar dinheiro, né, fazendo as transmissões dos jogos. Perdi o encanto de assistir os jogos do São Paulo, perdi o encanto. O sócio torcedor, eu já falei para vocês que eu deixei de ser sócio torcedor há algum tempo, porque eu não sou trouxa, eu não vou dar dinheiro pro clube, para quando tiver um jogo importante, eu ter o meu ingresso e não conseguir levar a Érica e meu enteado, porque os ingressos estão na mão de torcida organizada, que a torcida está vendendo. Eu não sou trouxa. Então eu não sou mais sócio torcedor. Eu era plano diamante, o mais caro. Não tinha benefício nenhum. Além disso, que eu estou falando para vocês, dos ingressos, por exemplo, não tinha benefício nenhum. Benefício nenhum, absolutamente nenhum. E eu vou ficar dando meu suado dinheiro. Eu tô pedindo Pix aqui, gente, pra ajudar no canal aqui. Tudo é que o Pix é pro canal, mas eu vou dar o meu suado dinheirinho na mão desses caras. E ainda mais depois de tudo que aconteceu, com os caras sacando dinheiro em carro forte. E o meu dinheiro tava naquele carro forte lá. O meu dinheiro tava naquele carro forte. Então, eu falo por mim. Eu não vou mais em estádio. Pode ser que até um dia eu vá, que eu volte, mas eu não vou mais no estádio. E sócio torcedor, sabe quando vocês vão me ver? Eu tô falando, sabe quando vocês do São Paulo vão me ver dando meu dinheirinho todo mês para vocês, para sócio torcedor? Nunca mais! Nunca mais! Enquanto vocês estiverem aí, nunca mais. Como vocês não pretendem sair, deve ser nunca mais mesmo. Mas cada um faz o que você quiser. Só que eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso? Se você acha que Morumbi Zero é uma solução. Ou eu também já ouvi o seguinte, não, agora nós temos que apoiar. Nós temos que apoiar, ir lá, bater palma e cantar, fazer o sacrifício para cobrar, porque esses jogadores eles são muito instáveis. Então, se o Macis falou isso, que se as vaias desestabilizaram os guerreirinhos. Os guerreirinhos ficaram desestabilizados com a pressão. E tem gente que acha isso, que tem que apoiar o Roger, ele lá gritar o nome dele, para mostrar que a gente não é racista, para mostrar que não é porque ele é negro, tem que ir lá gritar o nome dele. Desculpa, eu não sou racista e não vou lá gritar o nome de ninguém. Mas isso é só apenas a minha opinião. Antes de encerrar o vídeo, ó, um recadinho do gringo para vocês. Agora, o seguinte, gente, vai lá conferir os seus BOs. Eu falo, e dá um friozinho na barriga quando você vai consultar, eu falo por mim. Vai lá, entra no aplicativo e aí você, tá na descrição do vídeo, você
vê os seus BOs de licenciamento, multa, IPVA, o que tiver atrasado, e o Gringo parcela em 12 vezes para você no cartão. 12 vezes, eles te ajudam. Se você tiver, todo mundo tem um BOzinho, vai, todo mundo tem. A não ser que você seja um santo, ou você seja igual eu, que não tem carta, que tem carta, mas o nome do carro, o carro tá no nome da mulher, e todas as multas vão para ela, e eu falo para ela, eu não tenho carro, os BO vão tudo para ela. Se bem que ela passa os pontos para mim. Confere lá o aplicativo do Gringo, tá na descrição do vídeo, tá, gente? Aí eles te ajudam, parceiro oficial do Detran, tenho certeza que eles vão te ajudar e você vai respirar mais aliviado. Então, ó, a gente se encontra amanhã, tá? 9 horas da manhã, então amanhã umas 15 para as 9, mais ou menos, estamos no ar. Vou pedir para você seu like, sua inscrição. Vou pedir para você também, para você compartilhar com seus amigos. Eu vou deixar na janelinha aqui o vídeo de ontem, que eu sempre esqueço de avisar, que nesse momento agora já deve estar aí para você clicar e assistir, caso você não tenha visto. E se você viu, quer ver de novo, tá de bobeira aí, agradeço. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Forte abraço, tchau.